Amém, irmãos? Olha nós de volta aqui. É que a gente fez uma mudança para ver se dessa vez não acontece o que tem acontecido, né, marido? Para e tudo, então agora vai dar certo. O tema dessa mensagem que Deus colocou no nosso espírito para falar é que desobedecer quebra a aliança com Deus. Verdade. Né? Então, a nossa palavra hoje é sobre desobediência. Muitas vezes, as coisas não estão dando certo na nossa vida e às vezes a gente pergunta a Deus o porquê, né? Inclusive a gente pergunta o porquê, já que houve a promessa de Deus que ele ia acontecer. Mas nós tínhamos que fazer uma retrospectiva para ver aonde foi que houve a ruptura de aliança entre você e aquilo que Deus falou. Amém. Irmãos, a desobediência, quando você desobedece, você dá legalidade ao adversário dele poder entrar, penetrar na tua vida e fazer arruaça. Nós temos diversos tipos de homens da Bíblia que desobedeceram a Deus e nós vimos o final disso tudo. Para iniciar, lá no livro de Gênesis 3, do 1 ao 6, nós vamos ver que pela desobediência de um homem, a terra foi amaldiçoada. E esse homem foi Adão. Pela desobediência dele, toda a terra foi amaldiçoada. Então você vê, por que houve a desobediência? Por que a terra foi amaldiçoada? Porque simplesmente ele deu ouvido a Eva. Ou seja, ele deu ouvido a quem, né, estava ao lado dele e esqueceu da ordem que Deus tinha mandado. Irmãos, eu me lembro que quando a minha filha estava fazendo o curso normal, eu me lembro que no dia da colação de grau dela, era o dia que haveria uma festa lá no sítio da igreja. E eu e Jorge éramos os responsáveis pela administração do sítio. E nesse dia era a festa de Natal, o pastor tinha alugado um helicóptero, ia chegar um irmão todo vestido de Papai Noel, ia descer lá no campo, e eu não poderia faltar, porque toda a administração estava sob os nossos cuidados. E era a colação de grau da minha filha, né? O que aconteceu? Eu não fui, eu não participei da colação de grau da minha filha. Mas a minha filha, porque a gente sempre ensinou aos nossos filhos que primeiro a Deus, primeiro nós temos que obedecer a Deus. E ela entendeu perfeitamente, mas Deus levantou uma irmã, glória a Deus, né? E a Cíntia, e Deus fez que ela representasse a gente. Nós não fomos na colação de grau dela, porque nós tínhamos um compromisso com Deus. Então, quando você desobedece a Deus, você abre uma brecha para que o adversário possa entrar. E quando você desobedece a Deus, você entra no pecado. E quando você entra no pecado, o que acontece? Há uma ruptura. Aí, irmão, a separação, o que separa o homem de Deus é o pecado. Irmãos, a desobediência de Adão e Eva, por causa da desobediência deles, a terra foi amaldiçoada. Quando você desobedece, Deus passa a não ter mais compromisso com você. Se Deus falar para você assim, ó, não vá naquele lugar, olha, não tenha nenhuma comunhão com esse povo. Quando você desobedece, você faz o que Deus disse para não fazer, aí a responsabilidade deixa de ser de Deus. As consequências não serão boas. Só que as consequências não serão boas, não somente para você, também para aqueles que te cercam. Foi o que aconteceu com Adão. Toda a descendência dele foi amaldiçoada. Passou a ser pecaminosa. Passou a ter que tirar do suor
o sustento, o trabalho. Então nós temos que pensar muito em nunca fazer a ruptura das promessas que Deus nos faz. Porque veja bem, até a promessa se concretizar não é no estalar de dedos. Às vezes é porque Deus pode tudo. Mas normalmente há um preparo, há um caminho a seguir, há um caminho de obediência a Deus. Não desafiar Deus. Não, eu prefiro isso, mesmo que Deus tenha falado, não, eu prefiro isso. Lá na frente você vai capotar. É verdade. E se você prestar atenção, se você ler lá o livro de Gênesis, você vai ver que a genealogia, né, de Adão começou, né, depois que que Eva deu à luz a Sete. Porque antes, devido à desobediência, houve aquela maldição. Maldição. Houve o pecado. Houve o pecado. Foi quando aconteceu o primeiro homicídio, o irmão que matou o outro, entrou a inveja, entrou, né? Caim se sentia superior a Abel. Então, irmão, quando você desobedece ao mandar as ordens de Deus, porque quando Deus fala para você não, é porque Deus é onisciente e já sabe a consequência. Então o mínimo, você às vezes diz assim, mas seria tão simples se Deus pudesse fazer assim, se for isso, se for aquilo. Quantos casamentos hoje nós vemos de pessoas que lá atrás Deus falou que não era. Não é, marido? E normalmente as mulheres falam assim, mas Deus não pode mudar? Deus pode, mas depende da vontade do homem. É verdade. Deus já sabe quem vai mudar e quem não vai. Aí quando fala, não é para casar, acaba casando e o problema acontece na frente. E quando você desobedece a Deus, você perde o temor. E a palavra de Deus diz que temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Porque aquele que teme ao Senhor não desobedece. Não desobedece. Aquele que confia no Senhor não desobedece. Nós vamos ver, né, personagens da Bíblia, de homens que tiveram assim a bênção de Deus falar com ele. Face a face. Né, de Deus se apresentar a ele. Diversos. Você vê que eram homens que faziam tudo certinho. Até certo ponto. Né, que cumpriam o mandamento. Porque, irmãos, presta atenção, o diabo não vai sugestionar no ouvido só daquele que está no mundo, não. Principalmente naqueles que são servos de Deus. Não é que ele vai te levar para o inferno. Mas sabe por quê? Porque ele não pode, porque o seu nome já está escrito lá no livro da vida. Amados, eu vou dar um conselho para vocês. Começou agora a série na TV Record, de Gênesis. Muito boa. É todo dia às 9 horas da noite. Os irmãos vejam que você vai ver exatamente isso que a gente está falando aqui agora. Exatamente. Como é que o diabo age, como é que ele chega sorrateiramente. Como é que ele faz com que as pessoas achem que elas que estão pensando e que não, o diabo está minando a mente deles. É porque ele chega devagar, ele não te apresenta feio, ele não vai berrar no teu ouvido. Ele não dá um chute na tua porta. Não, ele vai chegar de forma que você vai achar que é o teu pensamento. E quando você desobedece a Deus, você está dando vazão à tua carne, à tua vontade. E nem sempre a tua vontade é a vontade de Deus. E nem sempre o teu querer é o querer de Deus. E nem sempre aquilo que você quer é o que Deus planejou para você. Porque a palavra de Deus vai dizer no Salmo 139 que antes que você nascesse, já estava escrito. Você já tinha registro, irmão. Nós já tínhamos registro. Então Deus já tinha escrito a nosso respeito. O roteiro já estava pronto. Roteiro da sua vida. Já estava pronto. Então nós vamos ver agora um homem que era um homem que foi assim, que recebeu a maior sabedoria vindo de Deus. E Deus se apresentou para esse homem 2 vezes. Nós destacamos esses 2 personagens, que foram personagens que obtiveram de Deus uma bênção assim
inalcançável, que ninguém alcançou essa bênção que esses dois tiveram. A sabedoria que Deus deu a Salomão, nenhum rei da época e depois jamais surgiu com a sabedoria que Deus deu para ele. Então, um caso especialíssimo. Sansão também recebeu uma força descomunal que nenhum outro se recebeu também. Então a gente diz, há vários outros personagens da Bíblia desobedeceram, mas esses dois a gente deu um certo destaque porque receberam bênçãos que ninguém mais recebeu. É verdade, né? Porque, irmãos, errar é humano. Você se pegar a Bíblia, Abraão desobedeceu. Moisés. E olha, Moisés, ele até pediu a Deus que tirasse a vida dele em prol do povo. Fez tudo que era correto diante dos olhos de Deus, mas por causa de uma desobediência, Moisés não entrou na terra. Ele viu a terra, Deus ainda falou para ele, vá e prepare a Josué, porque ele vai levar o meu povo e ele vai entrar. Irmão, já pensou você se esgotar, você trabalhar, você, né, aquele povo murmurador, aquele povo desobediente que levou 40 anos, quando, sabe, poderia ter levado muito menos tempo. E ali, aquele povo no ouvido, ele ali perseverando, por causa de uma situação de desobediência, ele não entrou. E quando eu falei no início que a desobediência de um leva consequência para ele e para outros, eu cito o exemplo de Abraão, que Deus fez a promessa que ia dar um filho para ele. Tanto ele quanto Sara não tiveram paciência, e Sara sugeriu que ele coabitasse com Agar. Nasceu Ismael. O que aconteceu? Até hoje, árabes e judeus estão brigando. Olha a consequência. Então, a consequência não foi só para Sara e Abraão. Está até hoje. O povo só vive brigando. O povo só vive em guerra, por causa de uma desobediência. Porque, de repente, na hora, as coisas parecem que está tudo normal. Exatamente. Né? Não, Deus falou para eu não conviver com aquela pessoa, mas nós estamos vivendo bem. Deus falou isso, mas Deus é longânimo, irmão. E você, quando chega a hora da bênção, a bênção não acontece, você fala, caramba, eu não entendi nada, mas Deus não tinha prometido? Prometeu, ele prometeu. A promessa continua de pé. E você? Aonde foi que houve a ruptura de você, da sua aliança dele com Deus? Procura que a ruptura está em você. Porque se Deus prometeu, ele cumpre. Mas você também tem que cumprir a sua parte, que é o quê? Fidelizar as coisas de Deus. Obedecer aquilo que Deus mandou. Por mais esquisito que possa parecer para o ser humano. Mas para Deus, Deus confunde os sábios e os entendidos. Aleluia. A gente não é sábio. Aleluia. Nem entendido. Aleluia. Então, meu irmão, tem que se ligar no que Deus mandou. Esquisito ou não, é Ele que está mandando. Não, e mais, irmão, porque quando você obedece aquilo que Deus mandou, que aos teus olhos pode ser, que é isso, que é absurdo. Muitas vezes a gente acha, Deus, é isso mesmo? Né? A gente até fica assim, meu Deus, não foi a minha carne? Foi. Porque quando você obedece, você tem a cobertura espiritual. Tem a cobertura. Você tem a mão de Deus mesmo sobreposta. Até que seja um assunto que você não domine, mas você tem o ensinamento que Deus. Deus te prepara para executar aquela tarefa. Exatamente. Deus te prepara para passar aquela situação. Exatamente. Deus te prepara para você alcançar degraus que você nunca imaginou alcançar. É verdade. Por quê? Porque Deus sabe o que acontece lá na frente. Basta que você obedeça. Eu sempre dou testemunho aqui, só um minutinho, minha querida. Claro, amor. A Sabrina, muitos já conhecem, mas outros que estão nos vendo na live, a Sabrina estava procurando emprego, ela é professora e recebeu a chamada de um colégio na Barra, fez lá os testes e já estava com documento para ir assinar contrato. Estávamos eu, Sandra e ela no carro em direção à Barra. Chega na metade do caminho, ela recebe o telefonema de um outro colégio, falando assim, olha só, você vai cobrir uma licença maternidade. Eu e Sandra, na hora a gente não vigiou, não, vai naquele que já é garantido. Mas ela estava ligada com Deus. Mas aí, o que ela disse? Estava ligada orar. com Deus. Vamos orar. Aí Nós Deus paramos falou, o carro e fomos orar. Verdade.
Aí Deus falou, vai cobrir a licença maternidade. Então, para o homem natural, isso é esquisito. É loucura. Mas foi lá que Deus abençoou ela. É loucura. Não só foi promovido, não só foi efetivada, como foi promovida. Então, meu querido, não questione o que Deus manda você fazer. Porque tudo que Ele manda fazer é certo. E você, a tua obrigação não romper a aliança de Deus para prevalecer o seu pensamento, o seu desejo, a sua convicção. A sua convicção normalmente é errada. E assim, irmão, depois da desobediência, vem a decadência. Aí você vai ter que pagar o preço da desobediência. E quando acontece mais. Exatamente. Deus se isenta de responsabilidade por aquele só seu ato de desobediência. Exatamente. Porque você desobedeceu, quer dizer o quê? Que você não concordou com Deus. Olha que loucura não concordar com Deus. E quando não concorda com Deus, a tendência é você ser atingida pelas flechas malignas de Belial. Cuidado, hein? E tem mais, né, irmão? Quando você desobedece a Deus, você, além de quebrar a aliança, há uma interrupção na tua comunhão com Deus. Muitas vezes você acha que é Deus que está falando, você passa a não ter mais a sensibilidade para discernir que é Deus que está falando. Então nós estamos falando lá no início de dois homens, de dois personagens da Bíblia, que foram homens que tiveram acesso a Deus, que foram acesso VIP, que foram instrumentos de Deus, e no final, pela desobediência, eles tiveram um fim muito trágico. O termo é esse, caíram em desgraça. Um deles que nós vamos falar agora é Salomão. Salomão foi o homem mais rico da face da terra. E o mais inteligente. Né? Salomão, Deus se apresentou. Irmãos, decididamente, a partir da semana que vem, pastor Tadeu, com sua permissão, nós estaremos fazendo chamados para vencer na igreja. Porque nós estamos tentando de todas as formas. E a gente tem visto que a coisa está indo para um lado em que alguém precisa ouvir isso. Alguém precisa saber que a tua interrogação, o que você tem perguntado a Deus, o que você tem aí questionado a Deus, pensa e vê se não há alguma coisa que você deixou de fazer, que Deus mandou. E hoje nós estamos todos preparados. Preparamos tudo, celular novo, né, marido? Tudo novo para que não acontecesse isso. Semana passada aconteceu, nessa semana aconteceu. Então, irmãos, o inimigo não vai prevalecer. O que precisa ser dito, vai ser dito e você vai ouvir, porque é bênção para a tua vida. Não sei para quem é, mas você que sabe que é com você, sinta-se tocado agora. Porque Deus está dizendo que o motivo de todas essas coisas que você está passando é pela desobediência. Nós vamos ver, conforme nós estávamos contando, a história de Salomão, que foi escolhido segundo o coração de Deus para construir o templo. Deus não deixou nem que Davi construísse o templo, né? Deus virou para Davi e disse que não, porque Davi tinha as mãos com sangue. E que o filho dele iria fazer isso. Então, Davi abençoou a Salomão. Deus se apresentou a Salomão e perguntou a Salomão: o que tu queres que eu te faça? Olha, irmão, olha que privilégio. Deus se apresentar a você e falar com você o que você quer que eu faça para você. Quantas vezes nós estamos orando, clamando, pedindo a presença, buscando a presença de Deus. Como muita gente gostaria que nessa hora Deus se apresentasse, você não gostaria que Deus se apresentasse a você agora e dissesse: Solange,
Gladys, o que você quer que eu faça por você? Oh, glória! Salomão teve esse privilégio. E ele pediu a Deus sabedoria. Ele foi humilde. Foi humilde. Pediu a Deus sabedoria. E Deus se agradou do que ele pediu e disse para ele que iria dar a ele além do que ele pediu. Além. Mas que privilégio. Mas Deus fez uma observação. Se tu andares nos meus mandamentos e fizeres como teu pai, você sempre será próspero. O que aconteceu com Salomão? Salomão desobedece a Deus e com isso se afastou de Deus. Ele não foi fiel a Deus, fez a vontade de todas as suas mulheres, até construiu lugares de adoração a outros deuses. Salomão desobedeceu a ordem de Deus. Ele tinha no palácio 700 mulheres e 300 concubinas. Ele tinha 1000 mulheres. 1000 mulheres. É impossível você conviver com 1000 mulheres. Com uma já é difícil. Imagine 1000, né, mozinho? Eu não sei. Irmão, não, tem que ser uma só, né? Porque senão, né, Deus vem com a mão forte, né? Então, irmão, Salomão, né, que foi separado por Deus para ser o homem mais rico. E quando você tem uma fraqueza, quando você está fora do berço de Deus, você é facilmente convencido de coisas que normalmente você não aceitaria. Ele aceitou, conforme o Sandro acabou de falar, de fazer templo para outros deuses. Ele aceitou fazer sacrifício para as crianças. Por quê? Ele passou a ser dominado pelos costumes daquelas mulheres. Mas por quê? Porque ele não estava firme no Senhor. Ele não estava em comunhão com o Senhor para ver o discernimento e para que Deus livrasse ele daquilo. Porque ele é como fosse ele passou, ele pulou o muro para o outro lado. Deus já não tinha sobre a vida dele a direção. Deus já não dirigia o pensamento dele. E como Salomão, tiveram outros irmãos. Qual foi o final de Salomão? Deus, olha, por causa de uma aliança que não foi quebrada, uma aliança que Davi fez, que o Senhor fez com Davi. Deus disse para Salomão que por causa da aliança que ele tinha feito com Davi... Olha a fidelidade do Senhor. Olha a fidelidade, olha como é que a aliança é coisa séria, irmão. Deus virou para Salomão e disse, enquanto você estiver governando, eu não vou dividir o reino, eu não vou tirar as tribos de você. Mas quando seu filho tiver, sim, Roboão, sabe? Deus tirou 10 tribos. Deixou só a tribo de Judá. Deixou só uma tribo. Mas por que Deus fez isso? Aqui no versículo 13 de 1 Reis 11, o Senhor vai dizer assim, e não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo, por causa de meu servo Davi, por causa de Jerusalém, que escolhi para ser a minha cidade. Por causa da aliança que Deus fez com Davi, olha como é que a aliança com Deus é coisa séria, irmão. Nunca deixa, irmão, que a aliança que Deus fez com você seja quebrada pela desobediência. A palavra de Deus, conforme o Jorge leu lá no livro de Samuel, vai dizer que a desobediência, ela gera para rebeldia, né? E a palavra de Deus diz que rebelião é pior do que pecado de feitiçaria. É comparado ao pecado de feitiçaria. Irmãos, não desobedeça aquilo que Deus disse. Irmão, isso queimou tanto no meu coração, porque eu não sei o que está acontecendo com você. De repente, a resposta dessa luta, dessa vida arrastada, porque Deus não nos criou para sermos galinha. Deus não nos criou para sermos bicho rastejando. Deus nos deu, irmãos, Deus nos compara com a águia, que dá aqueles voos rasantes, que ela voa acima da tempestade. Nós somos comparados como ovelha. Ovelha é aquilo que é para ser bem tratada, que anda nos ombros do seu pastor, que o seu pastor é que dirige, é que guia.
E quando a ovelha desobedece, ela acaba em pasto errante. Ela acaba comendo daquilo que não era para ela comer. Aí faz mal no estômago dela. Irmão, em nome de Jesus, o que você tem feito que não tem agradado a Deus? Vamos fazer um levantamento. Em vez de você perguntar, a promessa não foi cumprida. Aí você pergunta, Senhor, o que aconteceu? Tu não me prometeu? Muda a pergunta. Onde é que eu errei lá atrás? Para que a bênção que tu me prometeste não aconteceu agora. Senhor, me mostra onde é que foi meu erro. Para que eu conserte e de repente dá tempo da bênção acontecer. Dá tempo sim, porque se Deus prometeu, é porque vai cumprir. Amém. Se houve uma interrupção, foi porque houve uma interrupção de comunhão entre você e o Senhor. Amém. E outra coisa, irmão, se os irmãos pegarem Deuteronômio 28, os irmãos vão ver que o resultado da obediência são 14 versículos. Sim. Mas você vai lá para a parte que fala da desobediência, quanta maldição é jogada, né? Deus libera, Deus permite quando você desobedece. A maldição, irmão, entra porque você deu brecha, porque Deus avisou, Deus falou, Deus mostrou. As coisas de Deus são boas, são perfeitas. E o que eu acho engraçado, mozinho, é que Deus fala através de várias pessoas sobre um assunto na sua vida. Fala com um, fala com outro. Aí vem um que nem participa do seu meio, mas Deus manda ele lá para te dar um recado sobre aquela mesma bênção. E você, mesmo assim, fraqueja. É verdade, irmão. É verdade. Às vezes, irmão, existe erros na família, existe erros no seu ambiente de trabalho, nos seus negócios. E às vezes você pensa que é por causa de A, de B, às vezes é por causa de algo que você deixou de obedecer. Algo que você deixou. Você viu que Salomão, enquanto Salomão foi obedecendo, Salomão foi próspero. A rainha de Sabá foi lá para ver se realmente... se a inteligência dele era aquela mesmo. E ele foi achado graça. E todas as perguntas que ela fez, ele respondeu. Ele respondeu. Mas sabe por quê? Porque ele tinha sabedoria do Senhor. Exatamente. Não era dele, irmão. Então, tudo que passou pela mão de Salomão, enquanto Salomão estava firme, estava sendo fiel a Deus, as coisas prosperavam. A coisa flui. Salomão tinha muita riqueza, irmão. Salomão e Rainha de Sabá levou mais riqueza ainda para ele. Ou seja, ele foi agraciado. Né? Ela achou graça e ela saiu de lá fazendo comentários sobre a sabedoria dele. Ainda falou assim, é muito mais do que me falaram. Exatamente. Irmãos, por que está faltando alguma coisa na tua vida? Por que as coisas começam a caminhar e daqui a pouquinho dá tudo errado? Deus te deu um ministério. Deus te deu um chamado. Deus te deu um talento. Deus te deu dom. Você tem feito aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Tem usado o seu talento em prol da alma do Senhor? Irmão, servir a Deus não é fácil. Não é? Tem que ter renúncia. Você tem que obedecer a Deus, ainda que você veja que você não tem condições físicas. Ainda que você veja que espiritualmente você está muito precisando do socorro dele. Mas a palavra de Deus também vai nos dizer que Paulo, ele tinha alegria nas fraquezas. Ele se sentia bem nas fraquezas. Por quê? Porque quando ele estava fraco, aí que ele estava forte. Sabe por que ele estava forte? Porque o poder de Deus se aperfeiçoava, era na fraqueza. É nessa tua fraqueza aí que o poder de Deus vai ser aperfeiçoado. Deus quer te aperfeiçoar. Volta, pensa, pergunte a Deus: Senhor, onde foi que eu errei? Senhor, onde foi que eu deixei de cumprir aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos? Senhor, onde foi que eu deixei de fazer? Eu me lembro que quando as minhas filhas começaram a trabalhar, Deus nos disse que todo mês a gente consagrasse um mês e pegassem, nesse tempo usava-se contra-cheque, né? Pegasse
o contra-cheque e nós unidos em casa no nosso culto, a gente apresentava a Deus: Senhor, eis aqui o que veio nas minhas mãos e tu sabe dos meus compromissos, tu sabe daquilo que eu tenho que pagar, tu sabe daquilo que eu tenho que fazer. Quantas pessoas têm desobedecido a Deus? A palavra de Deus não diz: fazei de mim prova para que eu não tire o devorador da sua casa. Quem sabe se esse devorador está aí? Quem sabe que essas contas você não consegue pagar? Quem sabe que está difícil de você sair do vermelho? Sabe por quê, irmãos? Porque há uma desobediência. Você tem dizimado? Você tem ofertado? Você tem posto Deus em primeiro lugar na sua vida? Nós temos colocado Deus em primeiro lugar. Irmão, isso não é só para você, isso é para mim, isso é para nós. Nós temos que ser obediente. Aquele que obedece é próspero. Aquele que obedece, ele não toma emprestado, mas ele empresta muitos. Oh, glória a Deus! Aquele que empresta tem um celeiro farto, transbordante. Lá em Levítico vai dizer que nós temos que tirar o velho para que o novo entre. Mas isso é para aquele que obedece, para aquele que confia. Porque desde o momento que você desobedece, você não está confiando. Você não está dando crédito àquilo que Deus ordenou para a sua vida. E quando você não está vigiando, a desobediência começa com coisas pequenas. Aí vão aumentando até que você fica atolado. Sansão foi exemplo disso. Sansão já foi um nascimento milagroso, porque a mãe dele era estéril. Sansão, Deus levantou ele para livrar o povo dos filisteus. O povo hebreu estava há 40 anos sob o domínio dos filisteus. Deus vai, opera um milagre na mulher estéril, nasce Sansão, que foi designado livrar o povo dos filisteus. Por isso Deus deu-lhe a força descomunal. Mas ele tinha regras a cumprir. Como nazireu, ele não podia raspar cabelo, não podia tocar em cadáver, e não podia beber bebida fermentada, bebida alcoólica. O que ele faz? Vai para não sei aonde, Deus dá aquela força, ele mata o leão. Na volta, no corpo do leão tinha umas abelhas. O que ele fez? Pega o mel que estava no corpo do cadáver do leão. Primeira desobediência dele. E deu o mel aos pais dele, mas não falou de onde vinha, porque os pais dele eram vigilantes, davam conselho para ele. Um belo dia, visitando uma aldeia que não era dele, viu mulheres que não eram hebreias, se namorou de uma. E namora uma aqui, namora outra aqui. E os pais: meu filho, não tem aqui hebreias bonitas. Mas o que acontece? Lá atrás ele começou pegando mel. Para resumir, acabou encontrando uma prostituta, Dalila. Ficou brincando. Nós não podemos brincar com as bênçãos que Deus nos deu. Ficou brincando com ela, mentindo. Qual foi o teu cabelo? É isso? O quê? Essa marraca não sei o quê. Até que uma hora, mulher nunca desiste quando quer uma coisa. Fica ali, fica ali, fica ali. Ele já estava desprovido da bênção de Deus. Revelou. O que aconteceu? Não só não livrou o povo dos filisteus, ainda foi humilhado, cego, puxando o moinho, coisa que era designada para animais. E no último arrependimento, Deus me dá só um pouquinho desta força. Aí derrubou o templo, mas ele morreu junto. Mas matou muito mais do que matou em vida. Então, irmão, você vê que era um servo de Deus especial, recebeu uma bênção especial, mas não vigiou. Nós temos que estar vigilantes sempre, irmão. Porque o diabo não dorme, ele está ao derredor. E a menor falha que você tenha, por menor que seja, é a brecha que ele precisa. É verdade. Para fazer com que você cometa pecados cada vez maiores. Pois é. E assim, quando você obedece a Deus, você vai ler lá em Deuteronômio 28:8, né? 28:8 vai dizer: o Senhor mandará que a bênção esteja contínua nos celeiros e em todo empreendimento da tua mão. O Senhor teu Deus te abençoará na terra que te dá. Aonde Deus te colocar, você vai prosperar.
o teu celeiro será próspero. Mas quando você desobedece, quando a maldição entra, a palavra de Deus diz que maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o teu entrar e maldito o teu sair. Olha quanta maldição. Olha quanta coisa errada. Olha, Sansão era um homem que foi escolhido por Deus. Foi separado por Deus. Era juiz. Né? Era respeitado pelo povo. Mas ele era respeitado pelo povo pela força dele. Mas ele era negligente com as bênçãos que Deus deu para ele. Ele brincou. Ele brincou. Ele brincou. Irmão, coisas de Deus não é para a gente brincar, não. Nós não podemos ser negligentes com as coisas do Senhor. Nós temos um irmãozinho na nossa igreja. Quantos anos que o irmão Edson fez? 92. 91 ou 92. Irmãos, um ancião. Mas ele é tão fiel a Deus, né? Ele é tão fiel, ele é tão obediente. A pastora Ana fez um compromisso, um voto, né? Que quando nós passamos para Jacarepaguá, se algumas pessoas sentissem no coração de colaborar no aluguel, ela dividiu o valor do aluguel e alguns irmãos se comprometeram. Irmãos, até hoje esse ancião, até hoje, ele continua colaborando com aquele valor. Ele fica juntando, quando ele não pode ir, às vezes com essa pandemia, ele não está podendo ir, ele vai e liga para alguém ir lá buscar o dízimo. A vida dele é próspera, irmão. Um dia desse ele estava com uma enfermidade na próstata. Você sabe o que aconteceu? Deus curou. A mulher dele estava também com uma enfermidade no intestino. Deus curou. Porque quando você obedece, a cura chega na tua casa. Porque você não pode ser disperso com as bênçãos que Deus te dá. Sansão era disperso com a visita do Espírito Santo nele. E quando a pessoa é dispersa, a visita não causa impacto. Você, quando é visitado pelo Espírito Santo, não causa impacto em você, você que está firme, você não sente leveza, você não chora, porque é o impacto que você sente. Agora, quando você não sente impacto, conforme Sansão não sentia, é porque você é disperso de acordo com as bênçãos que Deus tem. Você é disperso com a visita do Espírito Santo na sua vida. Você não está nem aí, porque você não sente impacto com aquele poder inexplicável. Você chora sem saber por que você está chorando. Mas é a pessoa que é impactada por aquela visita. Agora, você está disperso, amigo. Para você não quer dizer nada. Irmão, desobedecer a Deus é que nem aquele homem que construiu a casa em cima de monte de areia. Veio a primeira tempestade que vem, joga tudo, né? Destrói com tudo, acaba com tudo. Aí você vai perguntar, por que aconteceu isso? Mas lá atrás Deus já tinha falado. Lá atrás Deus já tinha mostrado a verdade para você. Não fique disperso. Nós temos que dar ouvido às coisas de Deus, irmão. Nós temos que ser humildes, obedientes, né? Quando aqui Samuel diz obedecer, Saul pensou que como ele pegou os melhores animais para fazer, né, oferta ao Senhor, Deus não estava querendo isso. Deus mandou destruir tudo. Deus não estava. Por isso que Samuel disse, obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não quer sacrifício teu em desobediência, não. Deus quer que você obedeça. Aí o teu sacrifício vai ser, sim, reconhecido por Deus. Josué venceu 31 reis por causa de uma batalha com uma cidade pequena, a cidade de Ai. Josué perdeu a peleja. Seria molezinha, seria carne exatamente. Assada. Perdeu, porque tinha pecado no meio. Por quê? Tinha desobediência no meio. Aí, né, Josué começa a chorar e Deus se apresenta a Josué e diz, por que tu tá chorando? Por que tu tá aí todo cabisbaixo? Porque você perdeu a batalha? Mas você sabe por que você perdeu? Porque há coisa contaminada no teu meio. A coisa contaminada. E Josué vem descobrir.
o pecado de Acã. Deus diz, não traga nada, não traga nada, nada, nada. Não traga nada. E Josué, o que Josué fez? O que Acã fez? Acã foi e deixou que, né, a concupiscência dos olhos, irmão, muitas vezes a gente desobedece porque a gente acha que a grandeza daquilo que está diante da gente. Nós às vezes pecamos, ó irmãos. Nós pecamos porque nós queremos muito, porque somos levados pela concupiscência dos olhos. Teve um testemunho, esse irmão até frequentou a igreja durante um tempo, e ele era um empresário de muito sucesso. E foi avisado a ele lá na igreja que ele deveria vigiar as companhias dele. Ele foi disperso, como Sansão foi também. Resultado, perdeu tudo. O sócio enganou ele, enfim, foi uma confusão. Aí ele lembrou, caramba, lá atrás eu fui avisado para eu ver a companhia. Mas sabe o que ele falou? Mas eu vi o lucro fácil, não vigiei. Deus está ensinando. Ele agora está numa igreja, não sei aonde que ele está morando aí, mas perdeu tudo por quê? Porque foi disperso igual Sansão. E Deus é tão assim fiel que ele avisa, cara, não faz isso, meu servo, vai por aqui. Mas a concupiscência dos olhos. E o empresário falou, eu achei que eu ia ganhar muito dinheiro, por isso que eu não ouvi. Mas lá atrás eu fui avisado porque era para rever minhas companhias. Irmãos, às vezes, quando Deus fala para não pegar coisa, né? Não vai ali. Aquela porta que abriu, você é um salário muito alto, mas não é essa porta que eu tenho. Olha, é aqui. Olha, é assim. Mas a concupiscência dos olhos. A ganância. E as suas atitudes também servem de testemunho. Há muito tempo, roubaram o step de um carro que eu tinha. E conversando com o meu genro, ele até não tinha muito tempo de casado, não. Ele falou assim, olha, seu Jorge, ali depois do Maracanã, tinha aquele monte de lava-jato, vende coisa roubada. Olha, ali perto do Maracanã vende roda de carro e tal. Aí eu falei assim, mas ali eu não vou comprar não. Sei lá, eu não comprei lá. Não falei com ele não, fiquei quieto. Aí eu tinha um amigo numa concessionária, acabei arrumando a roda. Tempos depois ele falou, numa conversa informal assim, eu sabia que o senhor não ia lá. Por que ele sabia que eu não ia lá? Pelas nossas atitudes. Porque a gente não é disperso das coisas de Deus. Se eu sei que lá vende coisa roubada, eu vou fazer o que lá? Exatamente. Eu já estaria contaminando, conforme Acã contaminou o povo lá no tempo de Josué. Exatamente. Então tem. E era norma, quando comprava peças, os fornecedores darem lá um prêmio, um dinheiro, não sei o quê. Sabe o que ele fazia? Ele pegava esse dinheiro, comprava peças e vendia para os irmãos da igreja mais barato. Transformar a maldição em bênção. Aleluia. Cabral, grande homem de Deus. Ele fazia isso. Diácono ele falou, amado. não quero dinheiro não. Quando eu precisar de peça, eu quero que você me venda mais barato. Assim que ele fazia. E aquelas peças... Então ele tinha tantas peças quanto seria aquele valor que ele receberia. Era só ligar, ó, quero uma peça tal, preço de custo. Ele arrumava as peças e levava para os irmãos. Não, e então assim, você tem várias maneiras de não se contaminar e ao mesmo tempo abençoar outras pessoas. Amém, amém. E assim, aquele jeitinho... Calmo, aquele tranquilo. Jeitinho. Irmãos, não se contamine com as coisas mundanas. O mundo não tem nada para nos oferecer, irmão. Nós somos peregrinos nessa terra, irmão. Daqui a pouco a trombeta vai tocar, irmão. Daqui a pouco a nuvem, né? Aí você vai ver Jesus Cristo vindo em nuvem, né? Pisando nas nuvens. E, sabe? Irmão, eu quero subir, quero ver você lá em cima, irmão. Não se deixa se levar, não deixa, Senhor, irmãos, em nome de Jesus.
Não dê ouvidos à tua vontade carnal. Peça a Deus que a vontade de Deus seja a tua vontade. Que a tua vontade seja a vontade de Deus. Porque muitas vezes, irmão, a nossa vontade é tão forte, a nossa vontade é tanta, e a gente quer tanto aquilo, que a gente diz, Deus me falou, quando na verdade Deus não disse nada. Quando na verdade muitas vezes Deus disse, não é isso, é este lado, vai por este caminho. Você quer ver outro homem que desobedeceu a Deus? E por causa da desobediência dele, quase que ele leva as outras pessoas à morte. Desobediência leva à morte, irmão. Desobediência leva à morte, guarda isso. Quantas pessoas estão mortas espiritualmente? Quantas pessoas estão de pé carnalmente, mas espiritualmente estão mortas? Por quê? Porque não tem mais a comunhão com Deus. E por que não tem mais a comunhão? Porque desobedeceu. Irmão, Jonas. Deus falou para Jonas, vai a Nínive. Fez um navio e Deus mandou Jonas. Jonas desobedeceu a Deus. O que aconteceu? Ele só foi reconhecer, ele só se arrependeu quando ele estava lá dentro da barriga do animal, lá do peixe. Irmão, preste atenção nisso, irmão. Não espere ser vomitado por um peixe para você reconhecer que você está em desobediência. Não espera, irmão, que o navio possa afundar pela desobediência, irmão. Esse navio só vai afundar se você não se arrepender. Se arrependa, retroceda, mostra para Deus o teu coração limpo. A palavra de Deus diz, estou procurando verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Estou à porta e bato. A palavra se de ouvires Deus... e abrires, entrarei e serei convosco. Apocalipse 3:20. Amém. A palavra de Deus diz mais lá em 1 João, aqueles que são meu, o maligno não toca. Você é de Deus. O Senhor colocou a marca dele em você. Você tem um selo. E esse selo ninguém pode tirar. O teu nome está escrito lá no livro. Deus quer que você vá reinar com ele lá. Aonde está a tua desobediência? Aonde está a tua visão da a concupiscência dos teus olhos? Irmão, erga, irmão. Pede ao Senhor. Retroceda e vê lá onde você errou lá atrás. Sabe? Lembra-se de onde tu caíste e arrependa-te. Ainda dá tempo, irmão. Eu quero ver você próspero. Eu quero ver as portas de Deus se abrirem e você entrar. Mas é preciso que você reconheça. É preciso que você anule a tua vontade. Né? A Raquel Melo tem um louvor que ela diz isso. Que ela põe, né? Que ela não quer a vontade dela. Ela quer a vontade de Deus. E quando você está firme com Deus, os irmãos oram por você. Mesmo você estando numa situação difícil, a igreja ora por você e Deus abençoa. Pedro estava preso com 16 soldados do lado dele. O anjo chegou para ele e falou o quê? Vistas, calça sandália. Ele passou pela primeira porta, pela segunda porta, primeiro sentinela, segundo sentinela, e a porta de ferro se abriu. Na época não tinha nem controle remoto, mas se abriu a porta. Por quê? Porque Deus estava ali com ele. A igreja estava orando por Pedro. E Pedro era um cidadão fiel a Deus. Pedro era segundo a vontade de Deus. Ele só estava preso porque ele pregava a palavra de Deus. Por isso que ele estava preso. Mas a igreja orava por ele. Aleluia. E o Espírito Santo foi lá e soltou ele. Aleluia. Porque Deus é fiel com aqueles que são fiéis a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, irmão. Não importa onde você esteja, o que importa é a sua fidelidade com o Senhor. É verdade, irmão. Obediência. Obediência. Obedeça. O que foi que Deus falou para você não fazer e você continua? O que foi que Deus disse que não era e você fez? Aonde foi que Deus disse não vai e você foi? E muitas vezes, irmão, Deus dá o livramento porque existe justos orando por você. E a palavra de Deus diz, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, obedeça, irmão. Obedeça.
Olhe aonde foi que você vacilou. E você confessa. Tenha humildade de chegar diante de Deus e falar com o Senhor. Senhor, eu me arrependo. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, o meu coração, porque um coração quebrantado o Senhor não despreza. Jonas, Deus precisou trabalhar com ele. Deus permitiu. Mas por amor àquelas vidas que não tinham nada a ver, não tinham culpa por tudo. Às vezes a tua família está sendo amaldiçoada. Às vezes você está passando uma vida que não muda. É uma vida de arrastar. Por quê? Gemendo ou chorando, irmão, nós temos que estar fazendo a obra do Senhor. Esses dias aí eu tive meio adoentada, né? Eu passei até um tempo sem ir à igreja, os irmãos não souberam que eu estava... Enguiçada, né, eu estava enguiçada, conforme diz ele. Mas mesmo assim, irmão, às vezes eu não aguentava nem levantar. Às vezes eu estava que só Jesus Cristo para me sustentar. E os irmãos ligavam, pediam oração, pediam aconselhamento, né? E às vezes as pessoas passando pelos mesma coisa que eu estava. Mas eu dizia, Senhor, contigo eu posso todas as coisas. Senhor, se as pessoas estão me pedindo oração, porque as pessoas veem em mim a tua glória. A honra é tua. O louvor é teu. Senhor, em nome de Jesus, e quantas orações, irmão, nós fizemos. Isso mostra que não importa em que situação você esteja. O que importa é continuar firme com o Senhor. Ela estava doente, mas jamais perdeu a bênção do Senhor. José foi preso e justiçado, mas jamais perdeu a fidelidade com o Senhor. O que aconteceu? Deus botou ele lá no alto. Amém. Irmãos, não sejam levados pela concupiscência pelas dos olhos. circunstâncias. Eu não quero ver, né, bois. Eu não quero ver animais, né, que você tenha ido guerrear contra o seu inimigo e você trouxe Despojo. Né? Existe guerras que Deus até manda você trazer todos os despojos. Mas existe guerra que Deus diz para você não trazer. E nós temos um irmão lá na nossa igreja que nós fomos orar e Deus virou e disse que ele tirasse o CNPJ, porque Deus iria dar uma loja a ele. Ele não ia dar uma empresa. Ele estava empregado. Estava empregado, foi mandado embora, coisa e tal. Não, e Deus... mas quando Deus fez a promessa, ele estava empregado. Não, quando Deus fez... Estava empregado. Então, o que aconteceu? Ele obedeceu. Ele foi mandado embora. Deus falou, não gaste o dinheiro. Guarde o dinheiro. Ele obedeceu. Não guardou, não entendeu, não perguntou, mas obedeceu. Mas ele tem do lado dele uma mulher de Deus. Igual tem. Né? Amém. Obrigado, marido. Então, ela obedeceu. Eles são obedientes. São. Em meio a essa tempestade, em meio a essa pandemia, onde todo mundo está fechando tudo, aonde você entra no shopping, você só vê lojas fechadas, que chega a dar até dor no coração, né? Você vê tantos comerciantes aí quebrados, tanta situação. Deus dá um comércio a ele e hoje em dia ele vive, né? Através dessa bênção que Deus deu. Deus, para te abençoar, não importa a tempestade. Em meio à tempestade, irmão, não importa as circunstâncias. Hoje mesmo nós fomos orar com uma irmã que é maravilhosa, uma irmã que está sempre pronta a ajudar. Em meio a essa tempestade, em meio a isso tudo, irmão, salão de beleza, irmão. Quem é que vai se preocupar em abrir salão de beleza nessa situação? No centro da Barra. Você sabe o que Deus fez? Colocou uma chave na mão dessa irmã. Você sabe aonde? No centro empresarial, né? Do Barra Shopping. Lá do Barra Shopping. Hoje nós fomos agradecer a Deus por isso. E ainda deu todo o mobiliário novo. Todo novo. E quando ela chegou para comprar o mobiliário, o dono da loja ainda parcelou em não sei quantas vezes
ainda deu 10% de desconto. Ainda deu Esse projeto. homem ainda deu o projeto de todo o salão de graça. Esse homem conhecia ela? Não, mas Deus conhecia ela. E Deus preparou, porque quando você obedece a Deus, quando você faz a vontade de Deus, quando você espera no tempo de Deus, quando você coloca Deus à sua frente, Deus move corações, Deus separa pessoas para te ajudar. Sabe, ainda que você não conheça a pessoa, mas você é achado em graça pelaquela pessoa. As pessoas muitas vezes chegam, eu vou numa loja, eu vou não sei aonde, as pessoas chegam e falam, gostei de você, você tem alguma coisa assim? Ai, gostei de conversar com a senhora. Aí quando a gente sai, dá sempre um mimo, dá isso. É eu, a Sandra? Não, é o Espírito Santo de Deus que está em mim, que está em você. Irmão, obedeça, porque quando você obedece a Deus, a glória de Deus é uma constante na tua vida. A presença de Deus é sempre na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. Nunca faltará alimentos, nunca faltará a provisão necessária. Deus não só abençoará você, mas abençoará o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho de cima e de baixo, porque é onde você está. Aonde você estiver, aonde você colocar a planta dos teus pés, este lugar é abençoado. Quando você chega, o diabo tem que bater, tem que sair em retirada, porque a glória de Deus chegou junto com você. Ei, canta lá, baixara manaia. Tem pessoas que estavam precisando ouvir isso. Obedeça. Deus mandou e você está aí parado. Você está aguardando o tempo de Deus já passou. Deus está te dando uma nova oportunidade, por isso é que Ele nos trouxe aqui, para falar com você. É o tempo de você botar a mão no arado. E aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Você não pode retroceder. Você não pode parar. Você tem que avançar. Porque os servos de Deus não têm o espírito de covarde. Deus nos deu um espírito de intrepidez e ousadia. Porque está parado. Porque está estagnado. Porque está desobedecendo. E a desobediência traz a tristeza. Traz a enfermidade. Traz o desânimo. Traz a depressão. Irmãos, em nome de Jesus, eu profetizo na tua vida agora um espírito novo, um ânimo novo, uma visão multiplicada. Eu profetizo que a glória de Deus, canta lá, manara, xaramanaia, está sobre a tua vida. Deus está aí, ó, eu estou aqui te aguardando. Eu não tirei das tuas mãos o dom que eu te dei, o ministério que eu te dei, a chamada que eu fiz. Vamos levantar, vamos obedecer. Diga para o Senhor, um dia você disse, eis-me aqui. Você vai dizer, eis-me aqui e envia o pastor Jorge? Envia a irmã? Não, eis-me aqui é eu. Envia-me a mim. Deus falou para Isaías, não vá. Eles não vão receber a tua pregação. Isaías obedeceu. O que Deus fez? Antes, brasas vivas do altar. Deus foi, ungiu a boca de Isaías com a brasa viva do altar. Quando você obedece, Deus queima os teus lábios. Não vá a Jerusalém. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia. Quando você obedece, você tem a unção de Deus sobre a tua vida. Quando você obedece, o diabo bate em retirada. O diabo sabe com quem ele pode mexer, irmão. O diabo sabe com quem ele pode catucar, irmão. Quando você obedece, você está com a plena comunhão com Deus. Amém, irmãos? Amém? E aí, vamos obedecer? Vamos fazer a vontade do Senhor? Que o Espírito Santo de Deus possa completar, né, marido? Possa completar. Não seja disperso como Sansão. Não seja. Não seja como Jonas. Seja impactado quando o Espírito Santo te visitar, meu querido. Porque Ele visita. Visita. Ele está em nós, irmão. É só você dar oportunidade para Ele te visitar. Conforme eu falei ainda há pouquinho, eis que estou à porta e bato. Se ouvires e abrires, entrarei e serei contigo. Aleluia. Porque só seja com alguém quem tem intimidade. Amém.
Ele quer ter intimidade contigo. Amém. Muitos ouvem e não abrem a porta. É verdade. Muitos ouvem, mas são dispersos que nem Sansão foi. Aí a bênção não vem, demora a vir, sofre você, sofre da sua casa. Abra para que Deus entre e seja contigo. Amém. Porque quando está à mesa contigo, nada de mal vai te acontecer. Amém. O diabo bate retirada. Onde Deus está, o mal tem que sair. Aleluia. E o diabo é o mal. Amém. Amém? Amém. Amém. Irmão, se Noé não obedecesse a Deus, se Noé deixasse que chamavam ele de maluco, pregou 120 anos. Já Noé, pensou, meu irmão? 120 sempre sendo anos. rejeitado. E sempre sendo humilhado, sempre sendo motivo de chacota. Mas se Noé não construísse aquela arca, não obedecesse aquilo que Deus mandou, de repente esse mundo que nós estamos aqui, ó, por causa da obediência de um homem, Jesus Cristo, nós temos a salvação. E por causa da desobediência de um homem, você viu o que aconteceu. A nossa ligação, né, com Deus não foi conforme era, mas glória que Deus mandou Jesus Cristo. E o véu foi rasgado. De cima a baixo. E nós temos livre acesso a Deus. Aleluia. A Jesus. Glória então, a Deus. irmão, obedeça. Se Jesus Cristo, né, homem, não obedecesse, nós seríamos escravos até hoje. Do pecado. Então, pela obediência, pelaquilo, olha, e Deus está falando comigo aqui para certas pessoas. Você não está sendo perseverante. Você está entregando muito fácil aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Faça como Noé, persevere. E você, durante o tempo que for preciso. E você está esperando uma confirmação de Deus. Tem pessoas aí que estão esperando a confirmação de Deus. Eu estou esperando Deus falar comigo. E Deus está dizendo, eu estou falando com você. Que a graça de Deus esteja sobre a tua Amém. vida. E que você esteja com o ouvido sensível e com discernimento apurado para discernir que é Deus que está falando com você. E que Deus possa completar aquilo que nós não falamos, mas que Ele vai completar no seu coração. Amém, irmãos? Amém? Então agora nós vamos, antes dos avisos, eu vou pedir o pastor Jorge para fazer uma oração, porque Deus me mostra que tem pessoas aí que estão com o coração muito indefinido. Não sei se é a hora, não sei se não é, para que você venha confirmar, depois disso tudo que Deus já disse, disso tudo que Deus mostrou, que a oração dele venha fazer assim, fechar e você dizer, é Deus, eu mudo a partir de hoje. Amém? Vamos orar. Deus amado e poderoso, nesta hora, Senhor, alcance aqueles que estão precisando de um refrigério Teu. Alcance aqueles que até hoje estavam dispersos, Senhor. Alcance, Senhor, para que eles possam, a partir de agora, ao receber sua visita, Senhor, eles sejam impactados. Eles percebam que é Tu que está visitando, que és Tu que está mudando, que és Tu que está abençoando, Senhor. Pai Santo, derrame agora do Seu trono, nesta hora, Pai, uma unção especial sobre esses irmãos que estão meio parados, Senhor. Derrame, Senhor, um refrigério especial para o coração deles. Que a paz que excede todo entendimento seja com a mente de cada um, Senhor. E aqueles que estão parados, Senhor, faça-os avançar. Dá um renovo para o espírito, alma e corpo, Senhor. Aleluia. Dá uma renovação especial. Faz um reboliço dentro deles, amém, Senhor. Amém. Para que eles possam cumprir aquilo que Tu tem para a vida deles. Amém. Que eles possam alcançar o milagre que já foi determinado, Senhor. Amém. Mas que ele não tomou posse, porque ele ficou parado, Senhor. Tem misericórdia. Faça com que saia o velho para o novo entrar, Senhor. Amém, Jesus. Não há vinho novo em odre velho, Senhor. Amém, Senhor. Por isso Tu queres dar o vinho novo, mas ele tem que, Senhor, Amém. jogar o odre velho para que o odre novo entre, Senhor. Abençoe, Senhor, dê força para ele, dê ânimo novo, Senhor, para que todos sejam abençoados, todos à volta dele, ele e todos que o cercam, Amém. Pai.
É isso que nossa igreja pede, é isso que nós pedimos nesta hora, Pai. Seja com esse povo que está desanimado, com esse povo que está parado, com esse povo que está disperso, Pai. Abençoe, dê um milagre especial nesta noite para cada um deles, em nome de Jesus, amém. Amém? Aleluia, agora é a hora dos avisos. Vamos aos avisos. Vai, mozinho. Né? Irmão. As contas da igreja já estão na tela. Você que quer dizimar, quer ofertar, você que quer colaborar com a nossa igreja, né? Nós pagamos aluguel, tem luz, tem despesa. Agora mesmo no sábado nós vamos estar fazendo um filme lá para o departamento de casais. Até você é nosso convidado. Então, quer dizer, nós temos despesa. Então você que queira, né, que sentiu no coração, irmão, Deus ama quem dá com alegria. Se você não sentiu vontade, não precisa dar não. Mas se você sentiu vontade, irmã, eu só tenho 10, eu só tenho 2, irmão, o que você puder ofertar será que nem a oferta da viúva. Porque Deus não vê o valor, Deus vê o teu coração. Então eu creio que já esteja passando aí, está passando, né? Já está passando o número da conta no nosso banco, lá do Santander, e eu tenho certeza que nunca faltará o cereal no teu celeiro. Eu tenho certeza que tu vai tirar o velho para que o novo venha entrar e haverá abundância de bênção na tua casa. Sua colheita será farta. A sua colheita será farta, né? A oferta sai da sua mão, né? Mas não sai da sua vida. Lembre-se disso. Porque ela volta multiplicada. Ela volta multiplicada. Porque o nosso Deus é Deus de multiplicar e não dividir nem diminuir. Amém. E também vamos para os eventos, né? Hoje é terça, toda terça nós temos esse culto, Chamados para Vencer. Cada terça-feira é um casal. E quinta-feira, às 19h30, é o culto de imersão com o nosso pastor e com a nossa pastora. Então você é nosso convidado para fazer parte, para assistir também ao culto de imersão online todas as quintas-feiras. E aos domingos nós temos o culto. Vou lá. E aos domingos, às 10 horas da manhã, nós temos a escola bíblica dominical, que é online, né? Cada semana nós estamos agora dando sobre superação, tá? Você tem superado as dificuldades? Você tem ultrapassado, né? Até no domingo a pastora Liliane levou uma palavra sobre o José, muito abençoado. E quando, né, Jacó abençoa José, que ele fala que José era ramo frutífero, cujos galhos ultrapassavam os muros. Então, quer dizer, você tem ultrapassado, né? Com certeza. Depois dessa mensagem de hoje, você vai ultrapassar tudo, né? E na sexta-feira nós vamos ter uma programação com os jovens, né? Vai ser o primeiro encontro com os jovens, né? A partir das 16h30 ou 18 horas, a gente vai estar postando, os irmãos vão vendo, né? Com os jovens, olha, eu vou, porque eu me sinto jovem, né? Eu posso ser velha na idade, mas olha eu e ele, nós somos jovens. Uma gatinha. Né? Nós vamos. E no sábado vamos ter Cine Pipoca, né? Só com os casais, departamento de casais, nós vamos estar passando um filme lá. Foram escolhidos diversos filmes, né? E vai ser pela a escolha que um número maior, né? Eu pedi que eu quero meu quarto de guerra, né? Eu botei lá, quarto de guerra. Vai ter pipoca, vai ter refrigerante, vai ter um lanchinho lá, mas tudo dentro das normas, dos protocolos de segurança. Ninguém vai fazer nada sem máscara, só na hora de comer, né, irmão? Ninguém vai sem álcool gel, não. Tudo dentro e tem um número limitado. Por isso que se você estiver interessado, entre no site da nossa igreja, fale com o departamento de casais, a diaconisa Alcilene, o diácono Manuel, pastor Tadeu, pastora Liliane. Você entra, faça a sua inscrição e participe.
E lógico, depois do culto, sempre, depois do filme, ninguém vai à casa do Senhor e não sai sem ser abençoado. Existe sempre a oração, né? Então, no sábado nós teremos este evento e vem coisa nova aí, hein, irmão? Não posso falar, mas vem coisa nova aí, tá? E vocês continuam aí, ó, irmão. Vai lá no YouTube. Irmão, gostou dessa live? Compartilhe. Quantas pessoas precisam ouvir isso? Quantas pessoas necessitam? A gente está mandando, né, Jorge? Tem pessoas de outros estados que vai e pergunta a gente e agradece a gente. Tem uma irmã que mora, onde mora o pastor Robson? Lá em Itaperuna. Ela manda para não sei quem, manda para não sei quem e por aí vai, irmão. Vamos mandar, irmão, vamos evangelizar, vamos saquear o inferno e vamos povoar o céu, irmão. E é através disso que você faz, compartilhando, você está evangelizando também. Você não pode ir ao evangelismo, mas o evangelismo vem até você. Amém? Que Deus abençoe, tá? Que Deus te dê uma semana de conquistas, de vitórias, de decisões e que tudo que você precisa receber, que nessa semana você venha receber. Amém? Desculpa o que aconteceu. Toda semana eu peço desculpa, mas eu creio que semana que vem isso não vai mais acontecer. Amém? Fiquem na paz do Senhor. O pastor Jorge vai estar dando a bênção apostólica. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vós, amados irmãos da igreja mais alegre do Rio de Janeiro. Ô, glória! Amém! Deus abençoe. Nunca se esqueça, somos família, somos igreja. Aleluia. A paz de Cristo, amém? Beijo a todos.